Muito boa noite, hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. O governador volta atrás no caso do IPVA e a reforma econômica de Bolsonaro para mudar o Brasil. Esses e outros assuntos, claro, estarão em debate a partir de agora, na bancada do Atividade, que já está no ar com vocês a partir de agora. Há 25 anos no ar, neste horário, sempre ao vivo, com opiniões fortes e independentes, para que você possa também formar a sua opinião e ser bem informado. Nós estamos aqui na RDC TV, canal 524 da NET, também o 24 para todo o Rio Grande do Sul. Mais de 511 mil pontos da NET estão com a RDC TV aqui no estado. Temperatura neste momento, 22 graus centígrados, umidade relativa do ar que ontem, neste mesmo horário, estava em 100%, está em 71%, mais ou menos aquilo que é considerado normal. E para amanhã, que bom, né? Tempo bom, com muito sol amanhã no Rio Grande do Sul. Pelo menos esta é a previsão para esta quarta-feira. E hoje, dia 5 de novembro, é dia do rádio amador. Parabéns aí àqueles que trabalham nessa profissão ainda, né? Mas que no passado, e não muito distante, né? Tiveram uma importância fundamental nas comunicações entre as famílias, entre os governos, entre a sociedade de modo geral, porque, no fundo, restava unicamente o rádio amador, muitas vezes, numa localidade distante, para fazer uma comunicação importante, né? Fazer a conexão entre as comunidades do Rio Grande do Sul. Parabéns aí ao rádio amador, cujo trabalho ficou na história, gravado na história do Brasil. Bom, a nossa bancada de hoje são 19 horas e 4 minutos. Nossa bancada de hoje, como sempre, né, aqui na Atividade, uma bancada de peso. E de peso no sentido intelectual. Começando lá pela minha direita, doutor delegado Fernando. Prazer em tê-lo aqui, delegado. Além de intelectual, um pouquinho a mais o peso, passando já os três números, né? Eu não quis chegar tanto, né? Se é peso, nós já estamos nos 3 dígitos. Doutor Paulo Olímpio, prazer em vê-lo aqui, doutor Paulo. Prazer é todo meu. Tenho a felicidade da segunda semana estar aqui com um amigo também. Também. Prazer é meu. Que beleza. E aqui à minha esquerda, Cassia Carlos, está na esquerda, está sendo? Da minha esquerda aqui, né? Um abraço, boa noite. É um prazer estar com esses amigos aqui. Muito bem. Para que nós possamos falar essas questões aí, IPVA que nos pegou de surpresa. Verdade. Hoje um belíssimo plano de governo na com certeza. Questão de incentivar o crescimento do país. É que vai, como eu digo, vai modernizar o Brasil a partir da reforma do Estado. Bom, se algum colorado da mesa quiser conversar sobre o Grenal, nós aceitamos como gremistas, né? Se não, nós vamos falar sobre o seguinte, eu vou propor uma questão aqui para os nossos debatedores de hoje, que é a seguinte: Grêmio Internacional, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, mas não saiu disso. Internacional e Grêmio disputaram o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Nenhum desses vai dar, a não ser o Grêmio, claro, no Campeonato Gaúcho, como eu falei. Então, daqui para frente, doutor Paulo Olímpio, a projeção é a seguinte: qual dos dois, ou os dois, garantirão vaga para a Libertadores do ano que vem? O senhor acredita que os dois, só o Grêmio, só o Inter? Bom, nós estamos diante de um quadro completamente diverso. O Grêmio em ascendência e o Inter em descendência. Uma descendência e uma quase que anunciada, mas se materializou e se configurou com os últimos resultados, especialmente o mais lesivo historicamente, que é o Grenal. Pois bem, o Grêmio me parece que já está garantido para a Libertadores do ano que vem. E acho que disputa com muita chance os 4 primeiros lugares. Entre os grupo, né? Entrar no grupo. Entre os 6 primeiros que têm chance de Libertadores, induvidosamente, mas entre os 4, possivelmente, mas como o Flamengo pode ser campeão da América, abre mais uma vaga. Abre mais uma vaga. Então, com nós podemos ter até G8. Isso. Então, com isso, é possível até o meu debilitadíssimo Inter aspirar a alguma coisa. Mas para aspirar a alguma coisa, depende fundamentalmente
da vergonha na cara desse plantel. Se efetivamente eles têm vergonha na cara, tem coisas a provar e tem que provar e muito, a partir de agora, buscar uma redenção junto à sua torcida, junto ao seu passado, à sua história e resgatar a sua posição entre os aspirantes da Libertadores. Eu confio que isso aconteça, mas a pobreza técnica desse time, que eu venho nesta tribuna falando há muito tempo, agora se evidenciou. Então, há tempo sim para retomar pelo menos a garra, o espírito de luta para alcançar resultados suficientes para este degrau entre os 6 primeiros e 7 com chance por esse desdobramento que pode ter. Poderá acontecer. É o que eu penso do meu time nesta quadra negativa que está vivendo. Delegado Fernando Soares, qual é a sua impressão? Seu time vai para a Libertadores, não vai? Eu tenho a impressão que os dois, tanto o Inter como o Grêmio, irão, né? Mas, principalmente no aspecto do Internacional, eu acredito que os 2 próximos jogos sejam fundamentais para se firmar ou efetivamente Sobrar, né? Porque o que nós estamos vendo aí, né? Eu acho que o grande equívoco, né? Eu falo aqui sempre, nesta bancada, eu sempre destaco que como torcedor meramente, que de futebol eu só lido pela emoção, né? Mas apesar de ser gremista, né? Sendo gremista, eu enxergo que eu acho que a direção do Inter se precipitou muito com essa mudança de treinador. Até mesmo porque o que nós estamos vendo aí, aparentemente, pelas notícias que chegam, pela forma de agir de alguns jogadores, exatamente é a falta do controle, né? A falta do controle no vestiário, a falta de determinações. Por isso que eu digo assim, olha, há uma grande probabilidade, porque o Flamengo, eu não vejo que não venha a ser, doutor Paulo Olímpio, campeão do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos chegar a 7 vagas, né? E o Cassia Carpes aqui já falou numa possibilidade, quem sabe, de uma 8ª. Então eu acredito que, olha, o Grêmio, dentro dessas 6, 7 vagas, bem encaminhado como está, perfeitamente, eu acho que não vai ter dúvida. Mas o Inter, se não conseguir ficar, daí eu acredito que o ano vai começar muito mal, ainda que venha a trocar muitas peças. Bom, vamos ouvir agora aquele que esteve lá no fervor, para não dizer outra coisa, né? No fervor da disputa. No campo da luta. No campo da luta. E foi um destacado jogador de futebol. E treinador. E pontificou no Grêmio Futebol Porto Alegre. Jogaste no Santos também, né? Joguei no Santos, Bahia, Operário Campo Grande, exatamente. Curitiba. E além de tudo, o Cassia é um camarada que entende de futebol, mais do que qualquer um de nós aqui, né? Então é claro que a opinião do Cassia Carpes é uma opinião abalizada. Para não dizer lá em São Borja que o Paulo Olímpio lá foi promotor lá e nós nos conhecemos lá. Mas eu acho que a análise de vocês é muito boa. Sempre lembrando ao telespectador que pode chegar a 8. Se o Flamengo ganhar, por exemplo, o Brasileiro, abre uma vaga. O Brasileiro acho que vai ganhar. Libertadores é um jogo só, se ganhar, abre outra vaga. O Atlético Paranaense, ele já é campeão da Copa do Brasil e, consequentemente, se ele ficar dentro desses 5 ou 6 aí, 4, ele abre outra vaga. Então, eu acredito que a dupla Grenal vai se classificar. O Paulo foi forte com o Internacional, mas tem que ser assim. O Internacional é uma inconstância agora, ou seja, nós não sabemos onde vai chegar. É como se o treinador esse tivesse que tirar dos mesmos o que o Odair, em algum momento, não conseguiu tirar mais. Então, essa é a grande questão. Como tirar? Tá? E se perdeu aí, não conheceu as virtudes e as necessidades do Grenal, quando foi com um time leve. Isso. E automaticamente perdeu e perdeu feio, vamos dizer assim. Não pelo resultado, mas pelo o nível técnico da equipe, Paulo e Fernando, que foi muito aquém da expectativa e vem caindo. Não consegue e muda o que a equipe tenta acertar de outra forma e não consegue acertar. Me preocupa quando
o Grêmio começa a comemorar a sua diferença em relação ao Internacional. Isso nós vivemos no passado. Não é esse o nível que nós Isso queremos. não é Exatamente. glória. Então, na realidade, pode se enganar também. E já houve uns enganos aí pelo meio do caminho. Então, na realidade, também o Grêmio, que está aí lutando com o São Paulo para a quarta vaga, e tem um confronto direto, um jogo direto. Aqui na Arena. Se não me engano, aqui na Arena. É aqui na Arena. Tá? E, portanto, é um handicap favorável. Tem que cuidar o jogador para não lesionar, mas esse campeonato, tu olhar a parte de baixo, é preocupante. Nós temos aí Fluminense, Botafogo, todo mundo. Imagina vocês, eu fico aqui imaginando meu Botafogo, tem que sonhar, né? Que o Garrincha deu uma mexida lá, o Didi, o Quarentinha, o Zagallo, o Newton Santos, enfim, e que o Botafogo ganhe do Flamengo quinta-feira no Engenhão, ou o Newton Santos hoje, que seria para o futebol, para esse campeonato, um caso espetacular. Não, olha, só se cair uma tempestade para o Botafogo ganhar, mas como futebol às vezes acontece e é clássico, o Botafogo vai se revigorar no clássico, com o apoio da sua torcida, que é do Newton Santos. Como ficaria bom esse campeonato brasileiro, Olímpio? Não sei se isso pode acontecer, mas tudo é possível. Tá? Quem sabe o Botafogo joga o que nunca jogou. Tá? E o Flamengo não joga aquilo que vem jogando. E o Flamengo acha que já está ganho e se atrapalha. E quando vê o Botafogo, que não sabe nem dar um contra-ataque, dê um contra-ataque e faça 1-0 e se fecha, que nunca se fechou e tem que se fechar, não tem time. Então, esse é o futebol brasileiro. Mas a dupla Grenal tem que ter cuidado. O Grêmio, que está mais adiantado, porque está 3 anos com o mesmo treinador e o mesmo time, ele precisa reforçar o seu time para o ano que vem. E o Internacional nem se fala. Sim. Então, é essa análise que nós temos que fazer. Não adianta se iludir, nós estamos no confronto direto, achando que um é melhor do que o outro, mas é pior do que os outros. Muito bem. Aliás, o Botafogo, eu sou botafoguense também, como tu. Eu torço para o Botafogo no Rio, Santos, Botafogo por causa do Garrincha, né? O Santos por causa do Pelé. Santos, exato. Lá em Uruguaiana a gente sempre ouvia, claro, o Fiore Gilhote então, por isso, pela eu sou de São Paulo, nós ouvia exato, na rádio Fiore Rio de Janeiro, Gilhote, São Paulo. Fiore Gilhote também na Bandeirantes e tal. Então, daqui, ó, e eu vi o Botafogo jogar lá em Uruguaiana, no campo do E Saviano. eu acabei jogando no Santos, então acabou. Ele foi jogar lá contra a seleção Quase uruguaiana. joguei no Botafogo. Ele tinha ganho do Grêmio aqui de 4-1 e do Inter de 2-0, aquele campeonato. Tempo que o Uruguaiana não tinha futebol, não. É, e nós ganhamos Ferro Carril, Uruguaiano e Saviano. 1-0 ganhamos do Botafogo lá em Uruguaiana. Então, aqui eu tenho, meus times são Botafogo no Rio, Santos em São Paulo, Curitiba, claro que o Grêmio, né? Em São Paulo, além do Santos, eu tenho uma simpatia pelo São Paulo. E fora aqui do Brasil, o meu time é Mazembe. Bom. Mas a missão, Silvio, está dizendo, todo Como é que é? time... Fora do Brasil, o quê? Fora do Brasil é Mazembe, meu time do coração. Não. Sim, Mas tem que todo torcer time, para um time a fora. missão de... Ei, Paulo, tem que aguentar isso a essa hora da tarde. O nosso coordenador e condottiere está acentuadamente parcializado. E mais, é vedado ao coordenador humilhar os participantes do jogo. Tá bom. Mas Fala, Fernando. não, eu estava dizendo o seguinte, olha a missão de cada time, que vai jogar com o Flamengo. É complicado, porque o Flamengo tá fechadinho. Se tu jogar fechado... Não, depois do jogo do Grêmio, todo mundo vai se fechar O mais. Flamengo é né? disparado melhor, né? E aí, depois que o Grêmio levou 5, presumo leva eu 10, que né? todos os times, doutor Paulo, que vai jogar, diz, porra, se o Grêmio levou 5, O Corinthians levou 4 agora. 4, né? É um balaio de Como é que o gols. Flamengo não joga com o Inter agora? Nos É próximos... uma missão. Que bom o Cassete tenha razão, mas é uma missão, acho que praticamente impossível, né? Pois é. Bom, vamos agora amenizar nossa conversa aqui, né? Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água, açúcar e conservantes. E em homenagem, eu sempre faço uma homenagem aqui, quando eu estou aqui conduzindo o programa, no Sucos Petri. O doutor Paulo Olímpio gosta mais de suco de laranja, então em homenagem ao doutor Paulo Olímpio, aí o Sucos Petri de laranja. Então, Sucos Petri tem que estar sempre na sua alimentação também. Faz muito bem à saúde. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Veja bem, desde 1971. Vidros temperados e laminados, duplos, termoacústicos, refletivos,
curvos ou planos, lisos e impressos. Olha quanta quantidade de alternativas para você. Portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas. Muitas pessoas aqui fecham a sacada, porque aqui no Rio Grande do Sul, essa temperatura, esse tempo, né, um dia está bom, outro dia ventania, aquela confusão toda. Então, divisórias, tampos de mesas, espelhos, vidrobox, vidros gerais limitada. E o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, presta um importante papel para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. Ontem mesmo nós falamos aqui a respeito de um dado que o IBGE constatou, de que mais de 11% dos profissionais empregados no Brasil com faculdade não ganham além de um salário mínimo. Quer dizer, não basta ter uma faculdade, não basta ter uma especialização superior para ter um bom emprego e um emprego com uma boa remuneração. Então, em função disso, o trabalho do CIE é ressaltado cada vez mais porque ele dá oportunidade aos jovens entrarem nesse mercado de trabalho e já com uma qualificação garantida e, claro, com uma perspectiva de prosperar e progredir na carreira. Vamos a esta mensagem do nosso CIE-RS. Há 50 anos, o CIE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. De muitas conquistas também. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 32166100 e em São Paulo também a auxiliadora predial se destacando e consolidando como uma das grandes imobiliárias da capital paulista. Telefone 2348-4000 em São Paulo. Carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis. Não deixe o seu negócio, o seu imóvel ser administrado por amadores, ou aquelas pessoas que não vão te dar a garantia de um retorno eficiente. Deixe o seu imóvel a ser administrado pela auxiliadora predial. E você estará seguro e certo de que vai ter recursos de volta, vai ter o seu retorno, a sua lucratividade. Olha aqui, ó, só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre, doutor Paulo Olímpio. Maravilha, nessa época eu sempre tomo vinho, né? O senhor também Sim. Gosta de um vinho, bom vinho, né? É aquela dose medicinal. Medicinal, exatamente. Uma taça por dia, uma refeição. Tinto seco. Isso é recomendado hoje, é verdade. Com sucesso em qualquer... Comprovado cientificamente. Aliás, a Vinhos do Mundo, na Vinhos do Mundo você economiza com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Vocês vão ver aí, ó, as fachadas das 3 lojas da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. Na Cristóvão Colombo, vocês estão vendo aí, bem pertinho aqui da TV, 14,93. Também temos a Vinhos do Mundo na Alameda Alípio César, 203. E também lá na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, 1135, a loja que eu frequento. Bom, são 19 horas 20 minutos 30 segundos. Nós estamos aqui com a nossa atividade na RDC TV para 511 mil pontos de net em todo o estado e, claro, nas plataformas digitais. Você nos assiste em todos os lugares do mundo. Bom, várias notícias aqui para o jornalismo, hoje para quem debate economia, política, enfim. Todo dia tem pautas boas, né, doutor Paulo Olímpio? Hoje, por exemplo, o governador reparou aquilo que aconteceu ontem. Ele lançou praticamente um balão de ensaio aí sobre a questão envolvendo o IPVA. Mas voltou atrás, Cassiar. Eu acho que o governador se equivocou. Eu até acho que ele hoje de manhã, na entrevista dele, ele falou em relação ao secretário da Fazenda, que é carioca, se não me engano. Carioca. Ele não conhece a nossa cultura. Ele, quando sente no bolso,
apelar. Quando você tira o lombo. Exatamente, lá para a nossa região, no lombo. Na nossa região, né? Naturalmente, o povo reclamou, os deputados sentiram, é o reflexo do parlamento, embora não passe pelo parlamento essas decisões, é um decreto do governador, né? E naturalmente o governador hoje se desculpou, tentou aí, botou um bode na sala, tentou ver se passava, mas a repercussão foi muito negativa. Olha, eu acho que o governador se equivocou, isso vai refletir no seu futuro. Olha, nós pagamos muito impostos, né? O delegado Fernando e Paulo Olímpio. E às vezes uma pessoa experiente como governador, embora jovem, mas experiente, foi prefeito de Pelotas, de uma grande administração, ele se equivocou redondamente em querer aumentar impostos. Isso é um tipo de imposto, nós temos que pagar. E outro detalhe, nós estamos já no mês de novembro, e como é que as pessoas iam se organizar? Funcionário público recebe parcelado também, né? Funcionário público recebe parcelado, e aí tem que pagar vista. Tem que ir lá pegar dinheiro no Banco, depois o próprio Estado pagar, pagou o juro. Então, se equivocou, pediu desculpa, vai ficar essa marca, está com imensa dificuldade. E eu acredito que não dá mais para pensar em aumento de taxas, de impostos, enfim. O ICMS nosso aí da gasolina, da energia elétrica, é um dos mais altos do Brasil, com 30%. Por isso nós pagamos esse preço da gasolina. 30%. E já está para acabar, vai até o ano que vem, se não me engano. E aí eu quero ver, porque na realidade os deputados não têm mais condição de aumentar impostos. Já correram esse risco muito alto. Eu acredito que os deputados mesmo que estão apoiando o governador em medidas corretíssimas de privatizar algumas secretarias que... Eu não sou contra a privatização, Paulo Olímpio. Eu preservo apenas aquelas que entram dinheiro no caixa, que é a Corsã e o DEMAI de Porto Alegre. Esse, se não dá certo, é má gestão. Porque se nós pagamos religiosamente, não corta a nossa água. É questão de gestão. Não tem, então essa saiu assim. O resto, que já foi privatizado, eu sou a favor, não dá mais para pegar empresas que não dão lucro e naturalmente entrega para a iniciativa privada. Não pode entregar o filé para a iniciativa privada, que é no caso o DEMAI Porto Alegre, que tem várias cidades que tem, Bagé, Novo Hamburgo, se não me engano, Caxias, são municipalizadas, é coisa diferente. Então aí é a gestão da prefeitura. Então acho que o governador se equivocou, ele vai ter que a partir de agora dar passo a passo, tem tudo para fazer uma administração futura melhor, mas esses entraves e essas formas de agir o gaúcho não permite, governador. Não dê o passo assim sem consultar a sociedade. Caso contrário, o senhor vai cair do cavalo mais à frente. Foi no mínimo paradoxal essa iniciativa. Por que paradoxal? Ao mesmo tempo que é anunciado o parcelamento do 13º, ao mesmo tempo que se anuncia a implantação do REFAZ, um plano de parcelamento do Para as ICM tributário, se pretende que se pague o imposto de carro sem parcelamento. Então, evidentemente, esse paradoxo se tornou, foi chocante para a opinião pública, para a bancada, para a Assembleia. Foi muito ruim. Que está apoiando... Que tem uma maioria absoluta. Tem uma maioria já quase consolidada, não tem explicação. E o Cassiar, que tem sua experiência parlamentar, sabe que numa situação dessas não houve um acerto entre as bancadas que apoiam o governador e a Casa Civil. Sim. Devia ter pelo menos esse ensaio feito intramuros antes de se publicar essa intenção. E foi prontamente modificada. Os técnicos se preocuparam em arrecadar. Não, exatamente. Exatamente. Quer dizer, números e números, mas um paradoxo.
e injusto. E não tinha como não voltar atrás, porque isso não teria sustentação mesmo. Você, Fernando Soares. Parlamento. Eu acho que ficou comprovado o desgaste político. Né? O governador, aliás, já vem enfrentando um desgaste maior em relação aos servidores, né? Em função de uma série de alterações, algumas necessárias para poder se manter na linha e o funcionalismo, mas outras que veio a prejudicar muito o funcionalismo. É o que eu digo, qualquer alteração não pode ocorrer durante o jogo. O que está ocorrendo? Essas alterações que o governo está fazendo, pensando no futuro, mas atingindo aqueles que já estão aí há 20 anos, 30 anos, que já estão chegando quase na sua aposentadoria. E esse desgaste, o governador vem conseguindo superar através dos seus apoios políticos. Né? Primeiro, o que ele fez? Ele largou aquele projeto com mais de 100 alterações, um anteprojeto, podemos dizer. Automaticamente está ocorrendo um desgaste e vai até chegar na Assembleia, já se discutiu muito e o desgaste, quem sabe, já passou e não está tão forte. E eu acho, então, doutor Paulo Olímpio, que esta questão aí do IPVA, o que aconteceu? Em função da orientação mais econômica, né, se enxergou a possibilidade de fazer uma boa arrecadação, né? Se enxergou a possibilidade de entrar muito dinheiro, porque é muito carro que se paga IPVA, né? Mas não ia entrar dinheiro, Fernando, Não porque ia já tem um atraso de mais de 1 milhão de gaúchos que não paga parcelado. Não ia pagar, ia se revoltar e não ia pagar à vista. Eu ia chegar Ia atrasar mais ainda. Eu ia chegar nesse. E aí aquele detalhe, iam para a rua recolher carro, ia ser uma confusão. A inadimplência ia ser acentuada. Vai ser muito grande. Eu ia chegar nessa conclusão, exatamente. Se enxergou a possibilidade, Silvio, de entrar muito dinheiro e, quem sabe, ajustar a caixa nesse pior período, que seria dezembro, janeiro, fevereiro, março, que ainda a tendência é ficar bem pior. Né? E se deixou de lado todas essas questões, essa análise política, quem sabe conversar mais com Fê-Comércio, Sindilógio, todo este poder econômico, né, que seria afetado diretamente, Silvio, porque com certeza as pessoas deixariam de usar aquele pouco que tem em suas compras de mercado, exatamente para guardar aqueles que quisessem pagar. Né? E um detalhe que de agora em diante vai pesar muito para os deputados. Se eles não foram consultados, experiência que tenho como 2 mandatos, e essas reformas, essas privatizações geralmente trazem algum desgaste, os deputados vão ficar com o pé na frente ou atrás. Vamos avançar e apoiar o governador, ele não vai nos botar uma bola nas costas em seguida, como essa vez tentou. Um desgaste na relação. Então, um desgaste na relação. O técnico foi mais privilegiado, o técnico quis tomar decisão sem consultar o político. A gente sempre aprendeu na política, doutor Paulo, de que tem que haver um equilíbrio entre o técnico e o político e o técnico. E dessa vez não houve. A arte de governar é a arte de conversar também, né? Isso é importante, né? Olha, que tem um recado para ti, Cassiá, que esse cara tem que ser colorado. Fernando Ribas. Cassiá para treinador do Inter em 2020. Te garanto que a palhaçada do vestiário acabaria. Ou iriam jogar ou a porrada ia comer. Abração, Fernando Ribas. Quando eu era treinador, e ele tem razão, a maioria dos times que eu fui contratado, doutor Paulo, era para dar choque. Eu até me prejudiquei bastante. Me contratava, o time está caindo, o time está quebrando, não tem comando de vestiário, não tem. Chama o Cassiá que ele bota a ordem na casa. E isso acabou me prejudicando, Fernando. Porque eu só vinha. Então isso acabou me prejudicando. Fiquei com essa fama, como disse aí, de chegar e dar dura, fazer jogador jogar. Mas tem o desgaste. Aí depois que ganhava o título, me derrubava. Exatamente. Me incentivava a dar o choque, Fernando. E depois resolveu o problema, deu, né, tia? Quando na hora de usufruir, quando o time estava perfeito. Ganhava. Tem gente que estava já saindo do clube, o presidente estava arrasado, a direção toda aí. Chama o Cassiá aí, quem sabe ele ganha esse título, aí eu recupero o time e nós vamos levantar. Aí depois eles diziam, Cassiá, já deu o que nós tínhamos que fazer contigo, tu deu o choque aí, fez tudo direitinho, só que agora nós precisamos acalmar. Aqui para você se informar bem, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra, claro, em Conservadores e Liberais, o blog do Percival Pugina, www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores
proporciona, está aí o homem aí, quando ele não está aqui, está ali. Quando Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional, milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Faça também você e fique muito bem informado. Pois não, doutor Paulo. Ele participa do programa, com um sucesso de sempre, e nesse blog do Pugina, eu tenho, como todos nós hoje, participamos de vários grupos. E em todos os grupos está o Pugina, para nossa satisfação e alegria. Pugina é uma referência de opinião, né? Reverbera. Coerente. Reverbera em todo o Brasil, né? Então, parabéns, o Pugina. Se Parabéns, estiver nos Pugina. assistindo, vamos em frente, Pugina. Com 34 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais aqui no Brasil. Vejam aí, ó. Com 75 lojas em todo o Brasil, e agora 5 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e de aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. O Tony Blair, que tu sabe, o Tony Blair é o cachorro da Simone Magalhães. E o Tony Blair vai lá na Cobasi de Canoas. Tony Blair esteve aqui, visitando aqui o Archai. Esteve visitando aqui o Tony Blair. Tony Blair adorou a Cobasi lá. Agora, falando em chopp, não tem nada como o chopp do Barranco. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo e descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e estacionamento com manobrista. Você tem que sonhar. O que seria de nós se nós não sonhássemos, né, Cassiano? Sonhar com as coisas boas da vida, sonhar com uma realização profissional, sonhar com uma família maravilhosa, enfim, sonhar com conquistas profissionais. Você tem que fazer isso. Mas você, quando tem uma instituição do seu lado para ajudar na realização desse sonho, a vida se torna ainda muito melhor. Acompanhe a mensagem deste, que poderá ser, né, aquele seu vínculo importante para dar esta arrancada na sua vida, que é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Materializar o seu sonho. Materializando o seu sonho. Obrigado, professor. Nada melhor do que estar aqui com as pessoas daqui competentes, ousadas, daí que tem, né, aqui na cabeça sempre tilintando, né, doutor Paulo Lima? Então vamos ver aí então a mensagem deste banco, que é um dos mais rentáveis bancos do Brasil, competindo com a iniciativa privada. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É verdade. Pessoal, aqui são 19 horas e 35 minutos, a temperatura permanece 22 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. O governo do Jair Bolsonaro, através do economista Paulo Guedes, ministro da Economia, lançou hoje no mercado uma série de medidas que visam modernizar o Estado para que o Brasil possa dar um grande salto para a frente, né? E eu fico pensando, Paulo Limpo, antes de passar a palavra para uma análise inicial, no século passado havia um economista, logo depois da Segunda Guerra Mundial, chamado Joseph Schumpeter. Ele fez um estudo, para mim foi o maior economista que nós tivemos. Ele fez um estudo, doutor Cassiá e doutor Fernando Soares, fez um estudo e apontou que o Estado, o título do estudo dele, que foi um livro, é O Estado Fiscal. Ele dizia assim que o Estado não poderia, naquela ocasião, naquela circunstância, arrecadar mais do que 5% do produto nacional. Virado, mais de 10 anos depois, um australiano, também economista, chamado Colin Clark, ele refez os estudos do Schumpeter e aí chegou o seguinte, o Estado pode arrecadar até 25% do produto nacional bruto. Eu faço essa introdução porque eu vejo, assim como economista, que o grande problema do Brasil é o tamanho do Estado, né? O que o Estado tira da sociedade e não dá retorno. Essas medidas do governo visam também isso, né, doutor Paulo Lima? Eu acho que sim. O governo, eu diria, tem duas faces.
está se nos apresentando com duas faces. Uma face proativa, que é essa da economia e das reformas, necessárias, que são indispensáveis. Já avançamos na Previdência. Agora vem essa reforma econômica, vem uma reforma administrativa e o Congresso está recebendo e parece que também está colaborando através das suas mesas para que esses projetos de reforma tenham curso. A outra face do governo é a face do confronto, né? Liderado pelo nosso presidente, que está em permanente confronto em situações de beligerância com... isso me parece que é uma constante deliberada. Não se expõe o presidente assim gratuitamente ou por provocação, é da sua natureza. Então isso traz uma espécie de... fica um pouco esquizofrênica a situação. Se tudo pautasse dentro da normalidade, o saldo desse primeiro ano seria positivo sem maiores desgastes. Entretanto, é um saldo positivo, mas com desgastes que, a meu ver, não precisavam ter acontecido, pelo menos na extensão com que ocorreram. Então, eu vejo o lado das reformas, esse lado positivo, com otimismo, Silvio. Nós estamos encerrando o ano, o primeiro ano, e há boas perspectivas, sim, já há reação, inclusive, na economia, os índices estão se mantendo, a inflação está sob controle, enfim. Mas, evidentemente, a situação social do país tem que ser minimizada, essa diferença da distribuição da renda. Então, essas medidas todas vão desencadear nisso, se exitosas, e torço para que sejam exitosas. Mas o governo tem que se sensibilizar que essa bipolaridade não pode prosseguir sob pena de desgastes cada vez maiores. A cada eleição que nós teremos eleição municipal, né? Depois teremos a eleição estadual e presidencial, isso vai ser cada vez mais forte e desgastante. Por isso é que eu vejo o saldo do governo positivo de um lado e temerário de outro, por essa beligerância permanente, estimulada ou não desestimulada pelo nosso presidente. Como você bem diz, eu acho que o Bolsonaro tem que sair da trincheira da guerra e ir para o gabinete de administração. Eu acho que sim, não precisa estar se expondo. Agora, me disseram, tem uma teoria que diz o seguinte: com 25% de hoje, de um exército de manipuladores... Quem mantém 25% das redes sociais... Das redes sociais... Está na frente, está no segundo turno. Então, mas para manter esse grupo, esse exército consolidar tem que estar em permanente... Em parte eu concordo contigo, Paulo, mas eu vou dizer que... Não, eu estou dizendo, não é uma tese minha. Não, estou dizendo em relação ao todo que eu falei. Eu estava torcendo de que não aprovasse, e olha que eu votei em Bolsonaro, estou torcendo, o Brasil vai melhorar, o governo Bolsonaro, como vocês falaram. Mas quando os filhos começaram a se meter ali... aí é outra história. Ali, olha, eu estava torcendo que fosse para o Senado e que não fosse aprovado a ida dele como embaixador dos Estados Unidos. Porque não dá para mim... É como eu querer me meter na vida do meu filho, que é promotor. Não tenho como me meter. Ele estudou para isso. E aqueles guris lá têm que trabalhar. Se o Carlos lá na Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro for trabalhar... O problema é dele, ele vai assumir lá a vereança. O outro é senador, vai se defender e vai assumir a sua liderança como senador. O outro é deputado federal.
mais votado do Brasil, deputado federal. Quer dizer, vai exercer a sua atividade, as suas prerrogativas. Deixa o Eles pai. estão perdendo, deixa o pai trabalhar. Deixa o espaço do pai. E às vezes o presidente Bolsonaro não aproveita as coisas boas. Eu me lembro bem, tão logo na noite que saiu a aprovação da reforma da Previdência, ele deu uma declaração que não tinha nada a ver de comemorar. Às vezes tem que comemorar um pouco, né? Claro. O país vai melhorar e está melhorando, a gente está vendo. Aí o juro baixando, o crédito, nunca teve tanto crédito e vai aumentar, a construção civil se revigorando, começando. Hoje as medidas, eu não vi ainda o conteúdo total das medidas, me chama a atenção a diminuição dos municípios. É isso aí. Isso parece que choca, mas vamos ao caso, e eu conheço bem essa parte. Fui presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Nós temos aqui 497 municípios. Tá? O estado que tem maior número de municípios Minas Gerais. Quase 1.000. Imagina aquela pobreza que o interior de Minas é uma pobreza. Aqui nós tínhamos, quando eu era deputado, mais de 100 municípios que não tinham asfalto quando chegavam na cidade. Era uma reclamação geral. Foi baixando para 70, hoje vamos arredondar, ainda deve ter uns 50. A maioria dos nossos municípios no estado, que se emanciparam, não tem 5.000 pessoas, às vezes não tem 4.000 pessoas. Tá? O menor município do país é de São Paulo, com 900 pessoas. Quer dizer, se desvincularam dos municípios mães, tá? E automaticamente não tem condições, estão onerando onerando o Estado e a União, com recurso. E olha que eu era municipalista e sou municipalista. Mas uma coisa, outra coisa. Nós não podemos ser burros e continuar nisso aí nas desenfreadas emancipações. São proibidas há bastante tempo já emancipações no Brasil, mas sempre há umas correntes de que querem emancipação. Sabe para quê, Paulo? Para curral eleitoral. Claro. Nos estados menores, nos estados pobres. Não tem dinheiro para manter, são mais de 5.000 municípios no país. Então, eu quero saber depois o conteúdo. É claro que eles vão ter que voltar aos seus municípios mãe. Como voltar? Tem que ser uma coisa bem coerente, mas ficar mal e abandonado lá é melhor que ficar com o município mãe. E não tem... Que é mais rico, tem mais estrutura. Não tem arrecadação, não tem aonde arrecadar. Não tem. Todos estão, a maioria quebrados. Então, só para concluir aqui, Paulo. E a economia, nos Estados Unidos nós temos a economia separado do presidente da República. Ela se sustenta sozinha, a economia. O Brasil, nós não temos ainda essa cultura. Mas isso me parece agora, bem especificado pelo que o doutor Olímpio disse, uma coisa é o presidente e outra é o governo. Tá? Então, o Paulo Guedes, que muitos não gostam, é corajoso. Ministro, secretário de Estado, do município, tem que ser corajoso, tem que tomar decisões. E é um ministro que está tomando decisões, está aí lançando projetos, doutor Paulo, de incentivar a geração de emprego para os jovens, que são a faixa etária mais alta, chega a 30% desses que estão desempregados, e são os menores, de 18 jovens, a 29 anos. Então eu acredito que a economia indo bem e o Bolsonaro festeja, meu presidente, festeja. Estamos torcendo, o Brasil vai dar certo. Festeja o que é possível festejar e manda os guris trabalhar. Meu filho vai te virar. Agora tem do Carlos, eles têm de vereador agora o ano que vem, como nós aqui, no Rio de Janeiro, e vão julgar. E o que mais vai atrapalhar, eu até acho que se elege novamente, mas a população vai pensar, esse guri está atrapalhando demais, eu não vou votar nele, está atrapalhando o presidente. Acaba indo ao contrário daquilo que eles fizeram anteriormente. Mas me parece que está no DNA da família Bolsonaro. Sim. Exatamente esse turbilhão, esse tumulto, porque praticamente tu não viu a oposição atuar, né? Não, a oposição, eles alimentam. Eles são a oposição. Eles são a oposição, presidente. Né? E num primeiro ano, que normalmente é aquele ano em que o governo tem a maior tranquilidade para colocar os seus projetos, colocar suas ideias, até porque a credibilidade ainda está muito alta. O que aconteceu? Todo o desgaste que o Bolsonaro teve nesse primeiro ano até o momento, pela minha forma de ver, foi ele mesmo que deu. Ele ou a família Bolsonaro. Então, é complicado isso aí. Agora, o doutor Paulo falou uma coisa... Só me permita um detalhe aqui, porque eu
eu acompanho muito. Lá em casa até querem tirar de uma emissora aí. Eu digo, não, quero ouvir, quero ouvir. O que a Globo está fazendo com o Bolsonaro É impressionante. eu nunca vi nesse país. Aí o Bolsonaro tem que apelar mesmo. Porque se não apelar, e olha, o Brizola já apelou e se quebrou porque não tinha as redes sociais. Não tinha. Hoje o tempo o do Bolsonaro Brizola. tem um amparo. Não tem, agora ele tem amparo das redes Foi sociais. o primeiro. Foi o primeiro, o Brizola fez. E lá no Rio, aquela eleição. Sim, que ele ganhou reclamou, fazendo aquela nova auditoria lá nas eleições. O PT mesmo está quietinho, não está criticando, porque a Globo também massacrava o PT. Sim. Tá? Mas A Globo é um mal para o Brasil. Então, né? na realidade, a Globo pensa que manda no Brasil e as redes sociais estão aí. O que estão fazendo? Aqui no Rio Grande do Sul, já, tem gente, se tu pegar os jornais, em alguns jornais, se tiver 10 comentários do governo federal, é 8 dando pau. 9 dando. É impressionante, não é assim, gente. Isso aí não. Aí o cara. Pô, eu conheço gente que antes, na ativa, não falava mal do governo. Agora, na ativa, eles querem, como advogado, recorrer, porque dá dinheiro. E tem um jornal, sobretudo, ligado à rede dos babacas socialistas. A rede dos babacas socialistas. Esse jornal aí eu vou te contar, também não dá para ler. Isso aí, Cassiano, é o que está ocorrendo. É redes sociais sob o comando do grupo de apoio ao Bolsonaro contra a Rede Globo. Sim. É isso. É. Bom, mas o Bolsonaro, nesta guerra que está flagrante, tem dito em 22, na renovação das concessões, eu vou... Nós vamos rever. Vamos rever para ver se está tudo direitinho para renovar. Bom, o artigo 173 da Constituição, Fernando, prevê concessões para televisões 15 anos, concessões para rádios 10 anos. A renovação das concessões é feita pelo Executivo, chefe do Executivo, Sim. mas a negação, para negar a concessão, a renovação da concessão, precisa autorização de 2/5 do Congresso. O que é impossível. O que é impossível. Então, esse anúncio do Bolsonaro, e nessa guerra que está Mas sendo só fazer uma travada, questão aí. Mesmo que a Globo esteja infringindo a lei, porque Não, se ela está devendo, Não, o que eu quero ela está dizer... infringindo a lei, ela não está pagando. O que eu estou dizendo é que ele está... No ato da renovação, se ela não está pagando... Bom, a Globo deve, não está em dia e tal, não vamos renovar. O chefe do Executivo diz, não vamos renovar essa concessão. Tem que submeter ao Congresso. Tem que submeter ao Congresso a não renovação de concessão. E aí tem que ter Tá, o os apoio 2/5. de 2/5. Tudo bem, mas vai lá, o Bolsonaro vai dizer aqui, ó, não, porque a Rede Globo está devendo e a lei permite que eu... Será que os deputados vão se submeter, vão absorver isso? Bom, quer dizer, favorecer a Globo, que é devedora do governo, para favorecer a Globo? Bom, aí é problema. o que eu quero dizer é que há o risco sim, claro, de claro. o Congresso não dar o apoio. E até ele agora fazer uma lei, uma PEC, né, alterando isso, porque são capazes de tudo, né? Getúlio Vargas já dizia que no Congresso, eu acho que é a tribuna... Não, mas é 173, parágrafo 2º da Constituição. Getúlio Vargas dizia que o Congresso é cheio de gente incapaz e, de outra parte, gente capaz de tudo. Então, o pessoal não é capaz de tudo aí, né? Bom, olha aqui, ó, pessoal, só para te lembrar que eu ia fazer uma observação, eu falasse da questão do Paulo Guedes, mas ao lado do Paulo Guedes tem o ministro da Infraestrutura, presidente da Petrobras. Sim, a Petrobras está sendo uma outra empresa, não está um ano ainda do governo Bolsonaro, a Petrobras já demitiu mais de 28 mil funcionários, a Petrobras vai ser totalmente privatizada, anotem aí, o governo vai vir agora com um projeto de privatização, vai mudar este país. Neste pacote, o Cassiá, ainda está a questão aqui da redução do número de carreiras, mudança na estabilidade para algumas funções. Reforma administrativa. Meritocracia vai ser implantada paulatinamente no serviço público, acho fundamental isto. A nova divisão de recursos para os estados e municípios.
é a questão do Pacto Tem que Federativo. fortalecer o município. E Exatamente. os royalties da exploração do pré-sal serão divididos equitariamente pelo governo federal e os municípios e os estados. Então, eu acho que esse é o caminho da reformulação e da modernização do Estado. Sem dúvida. Olha que acontece, doutor Paulo, uma coisa estranha, e aí que está o perigo. Os governos anteriores, o Lula, por exemplo, mais do que a Dilma, ele teve domínio completo do Congresso. Ele aprovava o que quisesse e não aprovou. Reforma trabalhista, reforma política, não fez, perdeu a oportunidade. O que está acontecendo agora é atípico. O Bolsonaro, sem maioria, nem o partido dele às vezes vota total a favor dele, e as reformas estão passando o Congresso. Então tem que aproveitar essa maré, porque lá tem o tal de centrão. Esse centrão é fisiologista. Claro. Esse centrão que tem em todos os partidos, inclusive o meu, são fisiologistas. Esses são pessoas que querem cargos, que querem poder, que numa hora exata, como já tentaram fazer, eles vão dizer, só provamos isso aqui se nos dermos isso aqui, se der. Então, tem que ter muito cuidado, porque o Congresso é muito heterogêneo e muito aproveitador. Tem que ter dinheiro, emendas, enfim. Então, eu acredito que o centrão são os aproveitadores de todos os lados que querem barganhar, ou seja, ficar com um pedaço do Estado, aquele Estado que nós vamos devolver à sociedade, é o que o Silvio estava dizendo. E eu acho assim também que assim, as redes sociais têm contribuído muito, tá, para mostrar que o povo brasileiro não é contra essas mudanças, entendeu? Bem pelo contrário, as manifestações das redes sociais são bem fortes da necessidade da reforma administrativa, reforma política, reforma fiscal, enfim, todas as reformas que nós estamos precisando, né? E antes de nós termos uma rede social aberta, na verdade, ficava muito no escuro, né? No escuro, claro. Não sabia como as coisas estavam acontecendo. E o momento é oportuno. Eu acho que o Brasil não pode perder essa grande oportunidade de fazer as reformas que todos nós aí brasileiros estamos precisando para dar uma virada nacional e o Brasil voltar. E só vai acontecer se acontecer isso aí. Nós só vamos mudar se acontecer isso que está dizendo. É isso aí. Aliás, eu já manifestei aqui muitas vezes, na condição do programa, a minha estranheza com a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Agora tem a Federação Unitária dos Petroleiros. Sabe o que ela está querendo fazer? Está entrando em coação com os partidos, aquele que nós sabemos, né? PT, PSOL, né? Na justiça contra a privatização do pré-sal, a exploração do pré-sal pelas empresas privadas. A questão toda é a seguinte, o pré-sal fica muito lá na profundidade do mar. A Petrobras, por mais tecnologia que tenha, ela não tem não só a tecnologia necessária, mas como o dinheiro indispensável para isso. Quanto tempo fala do pré-sal? Exatamente. Desde o governo Lula. Aqui na Assembleia tem um deputado do PCdoB, que hoje já largou, tá? Ele fez um projeto que tanto por cento daquele pré-sal iria para a educação. Eles já teriam salvo a educação lá atrás, mas nunca viram a cor desse dinheiro. Ele só Ou faz seja, projeto, era só promessa. É só promessa. E aí, o que a estranheza disso, doutor Paulo, que eu falei aqui, é o seguinte, com relação à Associação dos Engenheiros da Petrobras e essa Federação Única dos Trabalhadores da Petrobras, onde é que vocês estavam quando houve essa roubalheira toda do PT, liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, José Dirceu, e que nunca se manifestaram? Esta Associação dos Engenheiros da Petrobras, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, quando o PT estava fora do governo. Agora, quando o PT foi ao governo, eles nunca se manifestaram com essa roubalheira, que aconteceu inclusive aqui na Refap. E agora estão querendo inviabilizar esse projeto que é a salvação nacional. E outro detalhe aqui, ó, tu não vê, e se acontecer, nós vamos dizer, tu não viu nenhum escândalo nesse governo ainda. Ah, sim, acabou a roubalheira. Que era a coisa mais normal. O que se fala daqueles que roubaram é tentar tirá-los da cadeia. Por que o Lula não quer sair da cadeia? Porque ele não quer sair com a tornozeleira. É verdade. Ele tem vergonha de sair com a tornozeleira. Então vai ter que ficar lá. Mas eu acho que ele vai ter que sair. Ele vai sair, vai voltar, porque tem uns 5 ou 6 processos já. Mas perde a bandeira política também, né, Cassiano? Ele perde a grande bandeira política, é Lula livre. Não, Lula livre. Essa é uma bandeira, é verdade. E tem gente que acredita que esse pessoal é inocente. Não, é uma religião. Tem pessoas esclarecidíssimas. Veja bem, o recrudescimento desse movimento de esquerda que o Fernandes, que ganhou do Macri,
e que na primeira coisa estava olha, o Lula livre, ergueu a bandeira do Lula livre, agora vai liderar e está convocando para 9 e 10 a reunião do Grupo Puebla, que é o sucessor do Foro de São Paulo. Então vem todos os perdedores, o do Equador, do Uruguai. Da morrinhagem, claro. A nossa ex-presidente Dilma vai participar. Hoje pediram a cadeia dela. Hoje foi pedida a cadeia dela e o Fachin negou. Vai ter uma reunião desse movimento de esquerda no continente e em São Paulo. Quer dizer, muito longe de se imaginar que isso tenha sido abafado e controlado, esse efeito de contágio na América tem acontecido. Então, mais um cuidado para se ter, para levar adiante os nossos projetos de reforma. O Cassiá falou aí, doutor Paulo Olímpio e Fernando, sobre essa questão de que não houve escândalo no governo. Eu sou da Fundação Getúlio Vargas, sou assinante da revista, e ela fez uma aproximação de valores, doutor Paulo Olímpio. E o Brasil este ano vai economizar, olha só o valor que o Brasil vai economizar quando parou com essa sangria da roubalheira do PT. R$1 trilhão. Sabe o que representa R$1 trilhão? O PIB brasileiro, no ano de 2018, os dados de 2019, claro, não estão fechados, deu 6 trilhões e 500 bilhões. 1 trilhão é um sexto, praticamente, do PIB. Era roubado do país. Isso fez falta, Silvio, por isso que nós estamos aqui. Tu olhar, eu leio muitos jornais do centro do país, é impressionante o que batem do Bolsonaro. Claro, está resolvendo. Gente que se completava com os governos de esquerda, gente que dava palestra a 400, a 300 mil reais. Acabou a moleza. Terminou a moleza, eles estão com bolsos vazios. O MST... Ou vocês acham que eles ganham milhões nas Por que o MST não invadiu mais terra? Primeiro lugar, porque vão apanhar. Segundo lugar, porque não tem dinheiro para se deslocar. É impressionante. Aí o que o doutor Paulo Olímpio disse, se não tem as redes sociais, o Bolsonaro já tinha derrubado o Bolsonaro. Com certeza. Já tinha derrubado, porque a esquerda quer derrubar. Só que a esquerda essa de PT e do puxadinho, que é o PSOL, isso aí não tem força. Eles estão perdendo cada vez mais a força. Aliás, aqui eu falei na Dilma, aqui, a Polícia Federal pediu hoje a prisão da Dilma, do Guido Mantega e do Eunício Oliveira. Foi senador e presidente do Senado, não é isso? Mas o Fachin negou. Fachin lá dessa vez não foi como é o que sempre solta todo mundo. Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes, mas foi o Fachin que não aceitou a prisão. Mas estão cercando. Estão cercando. Estão perto. Mas daqui a pouco estão eles também encarcerados. Olha aqui, Aspecir Previdência... Imagina o Lula e a Dilma... O governo vai todo lá, o governo do PT tudo na cadeia. Mas não dá para facilitar não, hein? Que essa não dá, estão loucos para sair. Essa história da esquerda, esse silêncio é muito preocupante. Eles estão se reorganizando, com certeza. Eles não Inclusive fora daqui, né? Com certeza. Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Aspecir Previdência. E o Fly Studios da Algaer Engenharia, na Ipiranga, 8339, um empreendimento da Algaer Engenharia, que hoje se constitui num ícone da engenharia do Rio Grande do Sul com destaque nacional. Possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. O Fly Studios lá da Ipiranga. Bicicletário, salão de festas, coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana para seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, que é importante, que proporcionam um maior conforto e tranquilidade aos moradores. E atenção, atenção você que tem interesse em fazer investimento ou morar lá, últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança ou ligue para o 51 3339 1250. Realmente nós tivemos lá, que a bancada esteve lá visitando, né, com o convite do Dr. Algaia. O Dr. Oscar Algaia realmente é uma obra sensacional, uma obra que nos orgulha muito. E se você quer comprar bem e economizar, quer comprar bem, você sabe disso,
Então economiza, compra bem produtos de qualidade, atendimento e tal. Aquele que é o supermercado, que é um supermercado que é o símbolo, né, da eficiência do gaúcho. Quando faz as coisas boas, as coisas realmente são muito boas. O Zafari, que está lá em São Paulo, eu sempre digo isso porque tem muitos amigos, inclusive esse Fernando que te ligou aqui, viu? Ele disse que esteve em São Paulo agora lá e foi comprar no Zafari, que fica ali ao lado do Allianz Parque do Palmeiras, que é o time do presidente Bolsonaro. Diz que está bombando o supermercado Zafari em São Paulo, como em todo o Brasil. Nós estamos aguardando em Teresópolis. É verdade. Teresópolis. Ali, pertinho de casa, na Avenida Teresópolis, perto do Mate Pelletier. Imagina que vai ser... Vai ser um sucesso, vai revolucionar aquela região lá. Vai valorizar aquela região, mais ainda do que já é. Vamos à mensagem, então, do nosso supermercado Zafari. Muito bem. Supermercado Zafari, são 20 horas 2 minutos. A temperatura permanece a mesma aqui na região norte de Porto Alegre. 22 graus centígrados, umidade relativa do ar 70%. E amanhã, doutor Paulo Limpo, vamos ter uma quarta-feira com sol. Pelo menos a previsão é uma quarta-feira com sol, porque... Se pronuncia um fim de semana de sol. Coisa rara ultimamente. Coisa rara. Estava na hora, né? Tem que esvaziar um pouco os rios, né? Tem que baixar. Né? Mas essa semana, ou a semana que vem no máximo, né? Está ocorrendo uma grande alteração aí na segurança pública. O comandante-geral da Brigada Militar, Mariqueda, pediu aposentadoria, né? E está assumindo o Coronel Mora, né? O qual eu tenho uma grande amizade com ele, um grande profissional, foi comandante do 9º Batalhão, foi comandante em Gravataí, atuou em vários comandos aqui em Porto Alegre. Então aqui eu estou parabenizando o Coronel Mora, desejando sucesso dessa administração dele. Com certeza, doutor Paulo Limpo, tem condições de sobra para comandar a nossa Brigada Militar. Né? E é um profissional de altíssimo quilate, de excelente relacionamento com as outras instituições, o que é bom, né? Fortalecendo muito mais a integração. Atualmente ele é o comandante do CPC, que se equipara ao delegado regional de Porto Alegre, né? Então nós praticamente atuamos junto, aí, desde a época que eu trabalhava na 17ª delegacia aqui na Voluntários da Pátria, e posso afirmar que a Brigada Militar estará também, como já estava vindo com o Coronel Iqueda, né? Mário Iqueda, um excelente profissional também, me relaciono com ele profissionalmente há muitos anos. Quero aqui deixar o registro, parabenizar, desejar uma excelente aposentadoria ao Coronel Iqueda e desejar todo o sucesso, colocando aí a Polícia Civil também à disposição do Coronel Mora. Tivemos também a aposentadoria do Amorim, nosso amigo daqui de Canoas, um belíssimo trabalho. Está se perdendo gente boa da Brigada. O Amorim com certeza, olha, é uma perda muito grande. Mas tem uma nova geração de brigadianos aí também que, né, eu acho importante. Eu acho que a instituição Brigada Militar, ela é muito rica em valores. E então essa sucessão de chefias não vai trazer prejuízo. O Coronel Iqueda se ouve muito bem, mas os quadros da Brigada tem gente preparada, gente muito bem formada, porque é uma escola excelente, assim como a nossa Polícia Civil, a que tu pertence aos quadros, Fernando, houve um rejuvenescimento e a nova mentalidade da Polícia Civil eu tenho constatado o avanço, o pensamento, a filosofia dos jovens policiais e dos jovens delegados continuam a ser motivo de orgulho para nós gaúchos. Uma safra nova muito boa, né? E é uma integração das polícias que é a coisa mais importante. E coisa ainda, né? muito importante é essa integração, esse somatório. Só quem ganha é a sociedade. Fernando, esse legado que esses que estão saindo estão deixando, para esse pessoal, como disse, jovem, esse legado, essa experiência é muito boa. E eles vêm com tudo e com essa sabedoria e essa
capacidade, esse legado que esses grandes cidadãos estão nos deixando na brigada, na Polícia Civil, com essa garotada que vem aí levando a sério esse legado. E é importante, né, que essas lideranças do governo, né, estão encontrando exatamente como o delegado Fernando falou e o Paulo Olímpio complementou, essa não só a integração das polícias, porque isso é um fator fundamental para que haja uma eficiência na segurança pública. Sem dúvida. Né? A qualificação dos quadros, o estímulo aos quadros funcionais, mas sobretudo essa integração. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso ainda antes de terminar o programa. Apenas eu quero lembrar para vocês aqui, ó, que o Centro Clínico Gaúcho está ainda mais prático. Você já conhece o aplicativo do Centro Clínico Gaúcho? Com ele você fica ainda mais conectado com a saúde. Você tem acesso, por exemplo, ao agendamento de consultas, cartão virtual, notícias e muito mais. E tudo isso na palma da sua mão. Baixe agora e acesse todos os serviços do Centro Clínico Gaúcho, que eu vi, Dr. Paulo Olímpio, começar bem pequenininho e tal, né? Agora já está uma instituição respeitada não só aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, fazendo um belíssimo trabalho. Vamos a esta mensagem do CGC, Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Mas sabe que essa qualificação, Cassiano, que tu falava do profissionalismo hoje na área de segurança pública, passa sem sombra de dúvida, né? Também pela qualificação do salário. Né? E tu, como deputado, sem né? dúvida. O Cassiano, enquanto deputado estadual aqui, sempre foi um defensor, junto, né? Um lutador com os funcionários públicos. reconhecendo as suas tarefas. Exatamente. E o que acontece, doutor Paulo Olímpio? Enquanto as polícias tinham seus salários muito baixos, isso não atraía bons profissionais. Claro. Hoje nós ganhando, não chega a ser equivalente a um juiz, a promotor, mas está bem próximo disso aí. Então, atrai profissionais qualificados que queiram ficar na instituição, tanto polícia como brigada, né? E isso é tão verdade, doutor delegado Fernando, que muitos que passaram agora aí vêm de outros estados. Exatamente. Tem de vários estados da federação que vieram fazer aqui pela grandiosidade, pela valorização e se engajaram aos gaúchos. Fundamental. Lógico, quando se tratam de carreiras, quando o indivíduo capacitado e com ambição natural e legítima de crescer e se afirmar intelectualmente, materialmente na vida, escolhe uma carreira, tem que ter um retorno, é evidente. Sim. E para qualificar os seus quadros nas carreiras, tem que remunerar dignamente. Fundamental. Isso é fundamental. Aliás, houve uma série de aposentadorias aí, eu achei a da Brigada está inclusa nisso, né? Desses profissionais que deram a sua vida praticamente para chegando no pico da carreira, né, doutor Paulo Olímpio? E estão hoje, pela lei atual, pedindo a aposentadoria em função das mudanças, né, que estão por acontecer aí. Isso também provocou uma certa evasão. É verdade. Mas estamos no fim do programa. Não, temos um tempinho ainda. Eu tenho aqui, eu gosto muito de cinema. Não sei se vocês gostam, mas eu sou um cinéfilo. E se tiver bom filme, tudo bem, melhor ainda. Essa última semana, essa semana eu fui ver um filme argentino. O cinema argentino anda muito bom, anda muito bem qualificado. Não pode, é a única coisa que está funcionando, né? Os gremistas me falaram, argentinos, vocês nesses embates... O Silvio ficou, será que vem bom? Agora o Fernandes ganhou, o Silvio já ficou... Não, é cinema que eu cinema estou faz falando. bem. E um filme do Darín. O Darín é um excelente ator. A Epopeia dos Tontos. Então, eu me lembrei, tem muita coisa da Argentina que nós também vivenciamos. Sim, né? pela então, proximidade. A história se passa numa cidadezinha do interior que pessoas querem formar uma cooperativa e fazem, se cotizam para arrumar recursos para isso. E tu sabe que lá na Argentina o dólar tem trânsito
mais que o peso. Né? Então reuniram dólar que tinha uma economia dolarizada. Tinha embaixo do colchão e tal, e veio o curralito. Lembram do curralito? Quando o cavalo, o ministro Cavalo, emparelhou a coisa e lesou milhares e milhares de argentinos e pegaram todas as economias dessa gente. Então, aí tem a volta, né? Mas o filme lava a alma da gente. Então, sabe qual era eu o filme? recomendo Aqui, ó. a Epopeia dos Tontos, com o Ricardo Darín, né? Sabe qual era o filme que eu ia ver esse fim de semana? Esse? Não preciso mais agora, já contou, né? Contou? Não, isso chama-se spoiler. Eu contei o filme. Tá bom, spoiler. Mas eu não dei o fim. Delegado Fernando, obrigado. O fim do Delegado Fernando, obrigado pela sua presença, Paulo Olímpio, muito obrigado. Cassiano também. A Sempre você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui no Atividade. Chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã, 19 horas, um novo encontro aqui conosco na RDC TV. Uma boa noite e até lá.